Ao utilizar qualquer aplicativo, com certeza você vai clicar em botões e vai navegar de uma tela para outra. E é isso que você vai aprender aqui nesse vídeo de hoje, como navegar entre activities. Lembrando que Activity tem esse assunto já em um vídeo aqui do canal, então vamos começar. Antes de entender como é que funciona essa navegação, é importante entender o conceito de pilha de activities. Como é que funciona essa pilha de activities? Conforme você for abrindo activities, elas vão ficando uma sobre a outra, criando uma pilha de activities. Então você tem um activity aqui, se você clica num botão e você abre uma nova activity, então ele abre essa activity sobre a anterior. Isso é importante entender porque uma vez que você entendeu isso, você vai ver depois como fechar uma activity. E quando você fecha, você já volta automaticamente para outra. Então a ideia, mais ou menos, é a seguinte. Eu tenho aqui dois celulares. Então supondo que você tem aqui esse primeiro celular. Então vamos pegar esse aqui. Eu tenho esse primeiro que está aparecendo aí na sua tela. Se eu abro uma nova activity, essa activity ela vem na frente aqui desse celular. Eu preciso voltar para a Activity? Não, eu preciso só fechar essa. Quando eu fecho essa, ela sai da frente e a outra continua lá. Então, é o que nós chamamos de pilha de Activity. E essa pilha de Activity, conforme você vai abrindo novas Activities, elas vão ficando empilhadas umas sobre as outras. Se eu fecho essa Activity aqui, eu volto para a Activity anterior. Bem, entendido esse conceito, você vai ver daqui a pouco que você consegue navegar para uma Activity e se você fecha a Activity que você navegou, ele volta para a anterior. Então, abri uma nova Activity, eu vejo uma nova tela. Se eu fecho, eu pressiono a opção para fechar nessa Activity, ele volta então para a anterior. Excelente! E como é que eu abro uma nova Activity? Para abrir uma nova Activity, nós vamos utilizar o método Start Activity. Esse método é um método já disponível para que você apenas utilize. Então, para abrir uma nova tela, para isso é necessário passar como parâmetro um objeto intente. Então, basicamente, nós vamos utilizar o método Start Activity, abro e fecho parênteses, e aqui dentro eu passo uma intente. Intente do inglês quer dizer intenção. Ou, utilizando outras palavras, resolve ou faz determinada coisa. Então, intenção é quando você resolve ou faz determinada coisa. Então, a ideia da intente é justamente essa, resolver ou fazer determinada coisa. Por isso, ela tem esse nome de intente. E para isso, eu passo então o objeto intente, eu vou precisar instanciar essa classe intente, que também é do Android, a gente vai simplesmente utilizar. Primeiro parâmetro, eu passo o contexto, que eu vou falar daqui a pouquinho o que é, mas basicamente o contexto que será executado é essa ação. Então você quer abrir uma nova tela, que contexto que vai ser executado? Daqui a pouco vai ficar mais fácil de entender. E também uma classe, que é a Activity que você quer abrir. Então, se eu estou em uma tela e eu quero ir para outra tela, eu preciso passar o primeiro parâmetro, o contexto, e em seguida a tela que eu quero ir. Bem, e o que é esse contexto? É um ponto de acesso para informações globais do seu app. Durante as próximas aulas, nós vamos utilizar bastante essa ideia de contexto. Vários componentes de interface e muitas coisas usam esse contexto. Então, vou dar um exemplo aqui, vai ficar fácil de entender. Bem, imagine que você está dentro de uma casa. Então, aqui nós temos uma casa com vários cômodos. Aqui nós temos, por exemplo, um quarto, uma sala, aqui eu tenho banheiro, aqui eu tenho escritório, aqui eu tenho cozinha, enfim, uma série de cômodos aqui nessa casa. E aí, eu falo para você o seguinte, ó, eu quero que você abra a janela. Então, concorda que abrir a janela é uma ação que eu estou pedindo para você fazer? E então você pode me dizer, Jamilton, eu preciso de um pouco mais de contexto. Qual janela você quer que eu abra? E aí, eu posso falar o seguinte, eu posso falar, olha, eu quero que você abra a janela do quarto. O contexto é o quarto. Então, se eu falo que o contexto é o quarto, ou seja, você sabe que as janelas precisam ser abertas, serão as janelas do quarto. Agora, se eu falo o contexto é a sala, então você sabe que é a janela da sala que você vai abrir. Se eu falo que o contexto é o escritório, então você sabe que é a janela do escritório. Então, o contexto dá essa ideia de onde vai ser executada aquela ação. E olha que interessante, a intente é uma intenção. E se eu volto aqui, eu vou voltar aqui, então intente, ela resolve ou faz determinada coisa. Então, a intente, ela vai fazer determinada coisa. E para que ela faça essa coisa que você está querendo, você precisa definir qual é o contexto, onde ela vai executar. Então, pegando aqui o exemplo da casa, ela vai executar no quarto, ela vai executar na sala, vai executar no escritório. Então, onde? Qual é o contexto? Então, entendido o contexto, vamos partir para a prática. E voltando aqui, na aula anterior, nós criamos o Main Activity e eu criei o Detalhes Activity. Eu vou fechar todos esses arquivos de novo e vou abrir mais uma vez. Então, vou abrir aqui o Main Activity, nós já temos aqui o Main Activity. Em seguida, eu vou aqui em Res, vou aqui em Layout e eu vou abrir o Activity Main.
Com o Activity Main aberto, eu vou esconder essa barra lateral, vou aproximar um pouco mais o zoom aqui e em seguida eu vou apagar esse Hello World. Então pode clicar aqui em cima e deletar, nós não vamos precisar. E em seguida eu vou nessa tela adicionar um botão. Então venho aqui em Button, clico seguro e arrasto e aqui eu já posso então criar as conexões. Botão direito, vou aqui em Center Horizontally para centralizar horizontalmente. Crio uma conexão superior e em seguida eu venho aqui e coloco um espaçamento. Vamos colocar um espaçamento aqui de 32 só para ficar mais interessante. Em seguida, aqui em Declared Attributes eu consigo definir aqui um text e eu vou colocar abrir nova tela. Então essa vai ser a ideia. Quando o usuário clicar nesse botão, nós vamos abrir uma nova tela. Bem, para que eu consiga fazer o evento de clique, eu preciso colocar um ID aqui para o botão. Então para isso, eu vou colocar aqui button underline abrir e vou pressionar um Enter. Enter mais uma vez ou clico no botão Refactor e eu já tenho agora o button underline abrir. Lembrando que eu também posso utilizar a abreviação BTN abrir. Então eu vou colocar por enquanto aqui button para ficar mais fácil de lembrar. Uma vez que eu fiz isso, já tenho essa nova tela. Agora, eu estou aqui na tela Activity, nós vamos agora abrir o Activity Detalhes. Jamilton, por que você está abrindo só o XML? Porque nesse caso a gente vai só colocar mais um botão ali também. Então nós vamos aproximar um pouco mais o zoom, vou esconder essa barra lateral. E aqui eu vou colocar só um text view, clico, seguro e arrasto e coloco esse text view. Esse text view é só para diferenciar uma da outra. Então em Declared Attributes eu vou aqui em Text e vou escrever detalhes, só isso. Mais uma vez botão direito Center Horizontally e em seguida eu crio essa conexão superior. Aqui no espaçamento superior eu vou colocar também 32 e em seguida eu vou clicar aqui e vou colocar um botão aqui nessa tela também. Então clico, seguro e arrasto. Qual que é a ideia? Nós vamos fechar essa tela e voltar para a Activity que está logo abaixo, lembrando do conceito de pilha de Activities. Então, botão direito mais uma vez, Center Horizontally. Em seguida, eu crio uma conexão superior, vou aproximar um pouco mais o zoom e crio uma conexão superior aqui com detalhes. Coloco também um espaço superior, vou colocar um espaço de 32 também, para que eles fiquem bem distantes. Agora sim, nós já temos então detalhes e esse button. Esse button, eu vou clicar aqui em cima dele e aqui no text, eu vou colocar só fechar e vou pressionar um Enter. Excelente! Já fizemos isso, agora eu tenho a minha Activity principal, que tem aqui o abrir. Se eu executo o app, eu vou deixar então o app aqui executando, eu já vou conseguir visualizar essa tela, abrir nova tela. Então, por enquanto, é só ela que vai ser exibida aqui. Por quê? Porque lá em Manifest, eu vou então aqui em Manifest, Android Manifest, dou 2 cliques e aqui automaticamente foi criado essa nova Activity, que é a Activity de detalhes. Então, nós já temos ela criada automaticamente. O próprio Android Studio que faz isso para nós, a gente não precisa se preocupar. E nós temos uma outra Activity, que é a Activity principal. Como é que eu sei? Ela tem esse Intent Filter, que tem aqui esse Android Intent Action Main. Essa Action Main indica principal, é a ação principal. Então, é essa Activity que vai ser carregada primeiro. Então, quando o usuário abrir o nosso app, ele sempre abre um Activity principal. A partir dela é que ele consegue navegar pelas outras. Até o momento, a gente não fez essa navegação. A gente só abre a Activity principal e a gente só abria de uma em uma Activity. Agora, eu consigo navegar entre elas. E para fazer essa navegação, nós vamos então fechar aqui o Android Manifest. Eu já tenho aqui o button abrir já configurado, já coloquei esse ID button abrir. Está executando aqui o meu app e ao executar, eu já vou conseguir visualizar essa tela, justamente essa tela principal. Eu vou esconder aqui o atributos, então escondo, e eu vou ver essa tela, que é o abrir nova tela. Bem, nós vamos aqui em Main Activity. Aqui em Main Activity, nós vamos então utilizar o que você aprendeu já em aulas anteriores. Vou esconder essa barra lateral. Nós vamos utilizar aqui um atributo. Esse atributo, eu sei que eu vou configurar ele. Então, nós vamos utilizar um late init var, que você já viu em outras aulas. Ao escrever aqui late, já aparece late init var, que é o mais comum de ser utilizado. Late init var. Tem que ser var, porque nós vamos mudar o valor. E aqui eu vou colocar button abrir, 2 pontos, e ele vai ser do tipo button. Então eu posso colocar simplesmente aqui button, ao escrever BUTT já aparece aqui as opções, e nós vamos utilizar button de Android.widget. Pressiono então o Enter aqui, e agora eu já tenho esse atributo configurado. Perceba que enquanto está executando aqui, está demorando um pouquinho para fazer a execução, mas ao finalizar aqui a execução, nós vamos ver justamente essa tela, que é a Activity Main, que tem aqui o botão abrir nova tela, que é exatamente o que nós queremos. Então, escondo aqui o emulador, e agora que eu tenho o button abrir, dentro aqui do onCreate, e já nessas próximas aulas, eu vou falar sobre esse método onCreate e vários outros métodos de ciclo de vida de um Activity, nós vamos ter uma aula para falar sobre isso. Mas, por enquanto, aqui dentro desse método,
método, nós vamos então simplesmente utilizar esse button abrir. Então eu vou utilizar aqui o button abrir, lembrando que aqui eu só criei um atributo e eu defini o tipo dele, mas eu não tenho ainda um objeto aqui criado em button. Para isso, nós vamos utilizar o método findViewById. Lembrando que o findViewById vai encontrar uma visualização, um componente de interface na sua tela pelo ID e em seguida vai retornar um objeto. Esse objeto é que vai permitir que você faça coisas, como por exemplo, clique no botão, mudar a cor do botão, mudar o texto e assim por diante. Então, findViewById, e aqui nós já falamos em outra aula, eu vou utilizar o r.id. E em seguida eu já tenho aqui o button abrir. Então, perceba que eu tenho button porque lá na tela de detalhes eu não coloquei um nome. Aqui é button abrir. Uma vez que eu fiz isso, eu vou utilizar agora o button abrir, ponto, nós vamos utilizar o setOnClickListener. Então, eu vou utilizar aqui o setOnClickListener, e aqui no setOnClickListener eu tenho duas opções, nós vamos utilizar uma com a função lambda, que você já aprendeu. Então, aqui, vou utilizar esse abre e fecha chave, vou utilizar essa função lambda, pressiono o Enter, e agora eu posso, então, configurar a ação do clique. Bem, a ação, ela vai ser abrir uma nova activity. Então, primeiro, eu vou utilizar o método startActivity. Então, logo aqui abaixo, eu vou escrever start e já aparece startActivity. Bem, esse método, ele é herdado aqui de app.compatActivity, então eu já consigo visualizar. Se eu venho aqui, seguro Ctrl no Windows ou Command no Mac, segura aí o Ctrl no Windows, dá um clique aqui em cima, já aparece aqui algumas opções, perceba que eu consigo visualizar, eu tenho duas opções aqui, eu tenho essa Intent e Bundle, e eu tenho só a opção com Intent. Nós vamos escolher essa opção que é que nós vamos utilizar. Então, eu vou clicar nessa segunda opção, que tem o parâmetro Intent, e quando eu clico, olha que interessante, ele abre uma classe chamada Activity.java. Então, como eu disse já em outras aulas, mesmo você estando trabalhando com Kotlin, seu projeto criado em Kotlin, nós vamos utilizar muitos recursos, muitos códigos que foram criados utilizando a linguagem de programação Java. E aí você pode se perguntar, mas Jamilton, se aqui eu tenho um Activity e dentro de main Activity eu já sei que eu estou herdando de app.compatActivity, como que esse recurso startActivity está dentro dessa classe Activity, sendo que eu estou herdando de app.compatActivity? Excelente pergunta. Vou dar um tempinho para você pensar e já eu volto para explicar. Tenho certeza que você pensou sobre o assunto e você já descobriu. Bem, só pode estar acontecendo herança. Então, aqui eu tenho app.compatActivity, ou seja, a minha activity herda de app.compatActivity. Eu vou abrir aqui o app.compatActivity utilizando Ctrl no Windows ou Command no Mac. Clico aqui em cima e quando eu abro essa classe app.compatActivity, eu subo um pouquinho aqui para conseguir ver ela. Ela extends, então no Java eu utilizo o extends. Então, app.compatActivity herda de fragmentActivity. Clico aqui com Ctrl clique também no fragmentActivity. fragmentActivity herda de componentActivity. Clico mais uma vez, perceba que ele tem aqui o implements, ou seja, ele implementa também algumas interfaces. componentActivity, dou mais um clique. componentActivity herda, e aí sim, nós temos aqui extends, componentActivity de Android X. Clico mais uma vez, Ctrl clique em componentActivity. Agora eu tenho um componentActivity que herda de Activity. Jamilton, então quer dizer que Activity ela é uma classe que as outras vão herdando? Exatamente. app.compatActivity extends fragment, fragment extends componentActivity, que extends componentActivity do Android X, que por último extends a nossa classe Activity. Jamilton, mas por que esse método startActivity ele não deveria estar dentro de app.compatActivity? Não, porque os desenvolvedores do Android, quando eles vão criando os recursos, eles vão separando em classes que faz mais sentido. Então, eles fazem uma separação de responsabilidades. Então, tudo relacionado à movimentação de activities, então navegação, passagem de parâmetros e assim por diante, está aqui dentro dessa classe Activity.java. E aí você pode me perguntar, mas Jamilton, isso aqui é herança múltipla? Já ouvi falar que tem herança múltipla. Não, herança múltipla é quando você tem, por exemplo, duas classes e você tem uma classe que herda das duas. Então, você tem múltiplas heranças. Nesse caso, nós temos a herança que você já aprendeu. O Java ele não trabalha com herança múltipla e o Kotlin também não. Então, nós não utilizamos herança múltipla. Basicamente, aqui, nós vamos criar uma classe vai herdando da outra. Então, essa classe herda de fragmentActivity, fragmentActivity herda de componentActivity e assim por diante. Por isso que muitos recursos que eu vou abrir, e você percebeu que eu gosto de abrir esses recursos para poder explicar em mais detalhes e para a gente ver um pouco do código também, muitos desses códigos que nós vamos
vamos ver aqui, estão escritos primeiro em Java, então Java ainda é muito utilizado, nós vamos precisar ler muito código Java. E aqui nós temos então esse Start Activity, que na verdade abre a classe Activity. Então, se nós abrirmos novos recursos durante as próximas aulas e abrir, por exemplo, outras classes, você sabe que essas outras classes estão, então, estabelecendo uma relação de herança. Então, aqui eu tenho o Start Activity que inicializa. Start do inglês quer dizer inicializar, startar, começar, e Activity quer dizer atividade, ou seja, a nossa tela. Então, Start Activity, ele vai iniciar uma nova tela. E para iniciar essa nova tela, nós precisamos passar um objeto intent. Então, eu preciso criar um objeto intent. Para criar esse objeto, eu vou criar aqui ele antes, que eu vou usar ele aqui no Start Activity como parâmetro. Para criar um objeto intent, eu vou chamar val, vou chamar aqui de intent, mas é muito comum as pessoas utilizarem apenas o i de intent, mas eu vou escrever intent completo, e em seguida eu instancio a classe intent, posso escrever a classe intent. A classe intent é uma classe já disponibilizada pelos desenvolvedores para que a gente consiga, então, fazer várias ações. Então, intent quer dizer intenção, ou seja, ela resolve ou faz determinada coisa. Eu posso utilizar essa classe intent para fazer uma série de coisas. Abrir um outro aplicativo, eu posso, por exemplo, falar que eu quero abrir um PDF e ele vai localizar um aplicativo que abre PDF. Eu posso utilizar para passar dados de uma tela para outra. Eu posso utilizar para abrir uma câmera. Então, vários são os recursos que nós vamos utilizar esse conceito de intent. Então, nós vamos utilizar aqui a intent, e a intent, eu posso clicar, dar um Ctrl clique nela, ela abre então aqui a intent.java, e na intent eu tenho um construtor. Eu tenho um construtor vazio, ou seja, eu não preciso passar nenhum parâmetro, mas eu posso, no construtor, passar determinados parâmetros. E nesse caso, eu posso utilizar a intent com vários parâmetros. Para abrir uma nova activity, abrir uma nova tela, eu preciso passar o contexto e qual classe, qual activity eu quero abrir. O contexto, existem várias maneiras de você passar esse parâmetro. Eu posso simplesmente utilizar this, que do inglês quer dizer esse, ou seja, utiliza essa activity aqui como contexto. Então, eu posso utilizar o this, eu posso utilizar aqui get application context, e eu tenho várias outras opções. Durante o curso, a gente vai ver algumas maneiras. Jamilton, qual que é a diferença desses contextos que eu passo? Se eu passo, por exemplo, this, é como se naquele exemplo que eu dei lá do quarto, eu estivesse falando, ó, eu quero executar alguma coisa no contexto do quarto. Então, o que for feito vai ser feito no contexto do quarto. Aqui é a mesma coisa. Quando eu coloco this, eu estou dizendo essa classe aqui é esse main activity. Lembra que eu posso utilizar o this também para métodos? Então, eu coloco, por exemplo, this.startActivity, indicando que eu estou acessando essa classe main activity e o método que está dentro dela, ou que está sendo herdado. Então, o this aqui é a mesma coisa. Quando eu falo this, eu estou falando dessa classe aqui. Eu estou falando dessa main activity, que é uma classe. Então, coloquei aqui o this, já passei o contexto, ou seja, vai ser executado dentro do contexto aqui da main activity. Existem situações que nós vamos utilizar contextos diferentes. Por exemplo, imagine que eu quero fazer algo que seja na casa toda, então vai ser na casa inteira. Então eu vou passar o contexto global, o contexto inteiro, da casa inteira. Agora, se eu quero fazer alguma coisa só relacionada ao quarto, então eu passo só o contexto do quarto. Então, existe essa diferença e durante próximas aulas nós vamos vendo em detalhes. Então, em seguida, eu vou passar qual é a classe que eu quero utilizar. E nesse caso, é a nossa detalhes activity. Então, abri aqui a minha intent. Perceba que eu tenho um construtor vazio. Essa classe intent também está escrita em Java. E aqui eu posso passar, então, a intent. Aqui a gente tem uma sobrecarga de construtor. Eu tenho um intent que eu passo só o parâmetro intent. Eu posso passar intent e também o copy mode e assim por diante. Então, são várias opções que eu posso utilizar aqui com intent. Fecho também a minha activity, que eu não vou utilizar aqui. E agora eu vou então passar a classe. Essa classe eu vou escrever apenas detalhes activity. Jamilton, eu não preciso instanciar essa classe? Não. Isso é feito de forma automática. Então nós podemos voltar aqui. Eu vou então no segundo parâmetro passar aqui detalhes activity. Então já passei o primeiro parâmetro como this. E em seguida eu vou então passar aqui o detalhes. Eu não preciso instanciar porque eu preciso passar só a classe. Quem vai fazer o processo de instância aqui para nós é o próprio Android, é o SDK do Android, a gente não precisa se preocupar. Passei detalhes activity, não deu certo ainda. Por quê? Porque eu vou usar dois pontos, e aqui já aparecem algumas opções. Nós vamos escolher a opção que tem o class
class.java. Perceba que eu tenho duas opções aqui, eu tenho só class e eu tenho a primeira opção que é o class.java. Eu vou só organizar aqui para ficar mais fácil essa visualização. Eu vou então só quebrar aqui, vou pressionar um Enter, Enter mais uma vez, não tem problema, eu posso fazer isso normalmente, só estou reorganizando o código. Coloco agora sim, dois pontos, e agora você consegue visualizar que eu tenho class.java e só o ponto .class. Jamilton, mas eu não poderia passar aqui o ponto .class? Se eu passo, ele já dá uma mensagem de erro, porque não é esperado um .class. Eu vou colocar dois pontos de novo, e eu vou colocar o class.java. Ao fazer isso, já não aparece nenhuma mensagem de erro aqui. Então, esse código está correto. E aí você pode se perguntar, mas Jamilton, detalhes activity, vamos abrir essa classe? Detalhes activity, olha só, é Kotlin, tem o casinho aqui. Se eu der 2 cliques, aparece aqui .kt, é Kotlin. Por que você está passando aqui como class Java? Bem, isso acontece porque os devs, os desenvolvedores do Android, antes de existir o Kotlin, tudo era feito utilizando Java. Então, o que acontecia? Muito do que já existia não pôde ser modificado, porque ia ser muito mais trabalhoso. Então, os desenvolvedores do Android mantiveram algumas coisas que fazem referência ao Java, inclusive porque a gente usa bastante o Java também. Quer ver outro exemplo? Aqui em Project, olha o nome do pacote padrão. Eu criei esse projeto escolhendo Kotlin, mas ele colocou aqui o nome do pacote padrão como Java. Jamilton, por que raios que eles não fizeram essa mudança? Porque provavelmente fazer uma mudança como essa pudesse ser muito trabalhosa, uma vez que tudo havia sido feito pensado em Java. Então, algumas coisas você vai ver muito ainda utilizando Java, a palavra Java. Então, aqui, detalhes activity, a mesma coisa. Se detalhes activity fosse uma classe Java, você ia fazer exatamente do mesmo jeito. Como é uma class Kotlin, você faz também exatamente do mesmo jeito. Então, não muda nada. Você vai utilizar da mesma maneira. Se for uma classe Java, detalhes activity class.java. Se for uma classe Kotlin, detalhes activity class.java e vai funcionar perfeitamente. Então, aqui em Start Activity, eu vou só passar agora essa intent. Escrevo aqui o objeto intent. Eu instanciei aqui o objeto intent, passando no construtor algumas informações. O package context, que na verdade é o contexto, e em seguida, qual tela eu quero abrir. Feito isso, eu posso executar agora e eu já vou conseguir abrir essa tela. Então, vamos executar. Só lembrando que agora você vai ver o conceito de pilha sendo aplicado. Então, eu tenho essa activity, que é a activity main activity. Quando eu clico no botão abrir, ele vai abrir uma nova activity. Qual? A detalhes activity. Então, ele vai abrir essa detalhes activity. A detalhes activity ela é aberta sobre essa tela que já existia. E aí, para sair dessa tela, eu só utilizo fechar. Quando eu fecho, ele já volta para a tela anterior. Então, Jamilton, quer dizer que eu não preciso abrir a Activity e depois fazer o processo inverso para voltar para essa? Não, você não precisa, porque tem esse conceito de pilha. Então, vamos aguardar aqui a execução. E ao executar, eu clico agora aqui no abrir nova tela e olha que interessante, ele já abriu a tela de detalhes, que é exatamente o que nós queríamos. O que eu quero fazer agora é lá na tela de detalhes, ao clicar aqui no botão fechar, eu quero fechar essa tela. Bem, para fazer isso, nós vamos aqui em Activity Detalhes, eu vou voltar aqui no inspetor de atributos, eu vou colocar aqui nesse botão Button Underline Fechar, pressiono um Enter mais uma vez para dar um refactor. Agora sim, já tenho o ID Button Fechar. Vou aqui em Detalhes e vou fazer a mesma coisa. Vou configurar aqui um Late Init var. Eu vou colocar button fechar, dois pontos, é do tipo button. Escrevo aqui button. Pressiono um Enter aqui nesse button e aqui dentro do onCreate, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos utilizar aqui o button fechar, recebe, eu vou utilizar o Find View by ID, então posso escrever Find View by ID, r.id. Eu já consigo visualizar o button fechar. Em seguida, eu utilizo aqui esse button fechar e eu vou configurar o set onClickListener. Então, button fechar, ponto, e eu vou utilizar o método set onClickListener. Lembrando que eu tenho dois, eu vou utilizar esse que tem a função lambda. Em seguida, pressiono o Enter e aqui eu posso fechar. Para fechar, eu só utilizo o método finish. O método finish, eu posso dar um clique aqui em finish e você percebe que é um método que também está dentro de Activity Java. Então, não vou mostrar esse método, mas só para você saber que ele está dentro de Java. Finish, do inglês, quer dizer finalizar.
encerrar. Então olha só, aqui em Main Activity você utilizou o Start para inicializar a Activity e você utiliza o Finish para finalizar essa Activity. Vou então executar mais uma vez. E ao executar o app, nós já temos agora, olha só, aqui em Main Activity nós já estamos utilizando o Start Activity passando a Intent. Eu clico aqui no botão Abrir Nova Tela, ele já vai abrir a Detalhes Activity, que é a tela que realmente eu quero abrir. Uma vez que nós temos a Detalhes Activity aberta, eu vou utilizar agora o Set On Click Listener aqui no botão Fechar, só utilizando o método Finish, finalizar. Quando eu clico aqui no botão Fechar, olha só, ele volta para a tela anterior, utilizando exatamente o conceito que eu falei de pilha. Então eu tinha uma Activity aberta, eu abri uma nova, quando eu abri uma nova ela ficou sobre essa e quando eu fechei ela, simplesmente ele voltou para a anterior. Se eu volto aqui no Android Studio e faço isso de novo, clico no botão Abrir Nova Tela, clico no Fechar, ele sempre volta para a tela anterior, então criando esse conceito de pilha que eu expliquei. E agora que você aprendeu como é que faz para navegar de uma Activity para outra, com certeza os seus aplicativos vão ficar muito mais interessantes. Então, te vejo na nossa próxima aula.